consórcio de né? Ambulatório, do ano passado. Fiz a aula, assim, me pediu para dar essa aula. Tentei fazer o mais prático, né? Porque depois de ficar vendo 3 horas de teoria não aplicável, eu ia falar que eu não ia dar aula. Eu tentei deixar a aula bem interativa e dinâmica. Então, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar a qualquer momento, vocês podem interromper. E quero que vocês participem dos casos clínicos. Tá bom? Certo? Quem me conhece, meu nome é Arthur. Eu sou faculdade no ABC, clínica médica na escola, nefro na escola. E há 5, 6 anos estava no lugar da Estelinha e da Luísa. Né? Eu lá em Gabriel. Eles são meus R iguais. Né? Então, grupo bom, hein? E aí, intoxicações? Se eu for pensar no assunto todo de intoxicação, é um negócio muito amplo, né? Quem estava aqui no comecinho, o doutor Lúcio até estava brincando, né? Você vai falar disso? Disso eu vou, professor. E disso? Disso não, professor. Né? Porque não tem como, em 1 hora, a gente abordar todos 100% do assunto. Então, tentei trazer o que talvez seja mais importante para vocês lá no hospital e sim para a vida, tá bom? E qualquer coisa vocês podem perguntar, a gente vai conversando. Introduçãozinha breve, né? Então, por que provavelmente elas pediram para a gente conversar hoje de intoxicação exógena, né? Alta morbimortalidade, né? Se tem uma alta morbimortalidade, vai ser responsável por bastante número de internações, e essas internações vai ter custo, né? Então, uma parte do planejamento financeiro aí para as instituições e para o governo vai ser para pagar custo de intoxicação, né? Importância mundial, né? Então não é exclusividade do Brasil ou de nenhum outro país específico, né? Você vai ver que as características podem mudar, mas é uma distribuição global. Dado 2018 Estados Unidos, registrado 2,1 milhões de casos de intoxicação, né? Isso foi registrado, né? A gente, se for que nem aqui no Brasil, deve ter mais uns 10 vezes mais de subnotificações, né? 30% dos casos necessitam de algum atendimento hospitalar ou atendimento médico, tá? Desses, 8,4% vão resultar em alguma internação, uma mortalidade só de 0,07. Mas como o nosso número de casos é grande, vai ter aí pelo menos 15 mil mortes relacionadas à intoxicação em 2018 nos Estados Unidos. Um problema que cada vez mais está sendo evidente, né? O que está matando lá? Americano, epidemia de opioide, né? Não vou abordar opioides, por conta que às vezes a nefro não vai ter papel por não conseguir dialisar, mas com certeza é importante. Tão importante que a CLS colocou como se tiver suspeita de overdose, intoxicação, os paramédicos podem fazer naloxona, né? Certo? Uma das características que a gente pensa assim, né? O cara vai usar cocaína, o cara está usando também, mas a grande maioria das medicações são medicações que os pacientes têm acesso por prescrição médica válida, não é que ele comprou no bequinho lá na viela, né? Então, isso é uma importância, aí a importância nossa aí, né? Em quem a gente vai prescrever, né? Antigamente era mais comum, tinha os viciados em Dolantina, que iam procurar PS, tinha até uns transplantados que apareciam aqui quando a gente estava plantando no PA querendo Dolantina, né? Então, acho que isso não é mais tão comum, mas morfina, essas coisas continuam tendo. Quem que é a população que mais acomete, né? Grande maioria dos casos está na população jovem, né? Então, o que vocês acham de a gente ter uma doença, uma afecção que pega população jovem com uma alta morbimortalidade? É bom para o Estado, o país, nação, a gente perder população ativa em seu auge da vida? Péssimo, né? Se a gente for ver taxa, assim, uma altíssima taxa entre 18 e 20 anos. Né? Gente mais nova que vocês. Aqui vocês são jovens, mas muito jovens, né? Aí tem uma diferença, né, marcante das intoxicações em crianças e adultos, né? A marca que nas crianças geralmente é acidental, né? Então as medidas de prevenção aí, evitar deixar produtos químicos ao alcance, remédios,
Tem até aquelas coisas de vitamina, que tem aquela travinha para a criança não conseguir, tem que apertar e virar. Por que isso? Para diminuir risco de intoxicação acidental. Então, criança é acidental. Diferente de adulto. É claro que o adulto está usando lá cocaína, não sabe nem o que ele está cheirando, ele pode se intoxicar, ter uma overdose lá por conta disso, mas grande parte das intoxicações dos adultos que procuram pronto-socorro tem algum componente aí intencional na jogada. Isso vai dificultar todo o nosso trabalho, certo? Só dado de curiosidade, Estados Unidos, conforme essa referência aqui, 2019, um jornal de toxicologia, analgésicos, mais diferentes tipos, né, não opioides aqui no caso, antidepressivos e opioides aqui sendo 11% dos casos, né? Antidepressivos também tem uma alta prevalência, daí pode mudar de país para país, mas paracetamol entra aqui também bastante, tá? E assim, na introdução, onde que o nefro vai ter a interface com intoxicação, né? Então, muitos podem desenvolver lesão renal aguda, e aí se vocês chamarem no contexto de lesão renal aguda, muitos podem chamar vocês no contexto de distúrbios ácido básicos, e aí a função não está nem tão alterada, mas tem um distúrbio ácido básico meio desproporcional, meio estranho, meio refratário, muitos distúrbios eletrolíticos. Em alguns casos a gente vai ver que a gente vai necessitar até fazer alguma terapia de suporte renal substitutivo, né? Uma tendência, acho que é uma boa, vocês são jovens assim, tem uma tendência a que os nefros, além da terapia renal substitutiva, tendem a tomar conta das terapias de suporte extracorpóreo, né? Então, uma coisa que está chegando aí, não sei se vocês tiveram contato, talvez alguém estivesse rodando aí no Einstein, no começo do ano, discussão, não teve, né? Mas de terapia de retirada de CO2. A gente começou a ver mais isso daí no Covid. É uma parte que, como a gente está aqui todo mundo em nefro, a gente não pode deixar os outros abocanharem, tem que ficar com a gente. A gente já perdeu a plasmaféresis aqui em São Paulo. Né? Então, tem lugar que o nefro é o responsável pela plasmaféresis. Né? Então, que dá para fazer na máquina, os métodos, né? Mas fica para uma outra aula, provavelmente vocês vão ter ao longo do ano. Primeiro caso clínico. MAA, feminina, 55 anos, hipertensão diabética dislipidêmica, sobrepeso, tem um transtorno de ansiedade e tem uma DRC. Trazida por familiares, porque tentaram contato com ela, não conseguiam contato com ela tem um dia. Foram para casa, encontraram ela caída, próxima à cama no domicílio. Trouxeram para emergência, estão lá no primeiro atendimento. Exame físico, taquicárdica, 120, princípio normotenso, até tendendo a hipertensão, febril, taquipneica, saturação 94 aí limítrofe, um Glasgow 9, ausculta cardíaca e pulmonar ok, estendema. E aí? O que vocês querem mais de informação? Tá bom do jeito que tá? Protocolo sepse. Força uma sepse urinária. Como é que é? Vocês perguntaram, faltou aí na descrição, né? O que vocês querem? Parte pupilar. Pensar em sistema Se eu for lá, todo mundo que evoluiu fisicamente, quem descreveu a avaliação pupilar hoje no exame físico? As evoluções que vocês fizeram lá. Você fez lá no TX? Quantas avaliações pupulares você fez? Hoje eu não olhei Nenhum. Por que esse caso foi? Por que foi esse caso? É a primeira coisa que vocês me perguntaram. Estou pensando em sistema parasimpático ou simpático sendo estimulado. Perfeito, né? Guarda a informação, a gente vai usar daqui a pouquinho. O que mais vocês? Reflexos também. Medicações próximas, né? Então, a maioria das vezes, esse contexto domiciliar não tem relevância, né? Tem diferença se o cara estava usando uma calça jeans ou uma blusa azul, quando ele chegou lá com a sepse pulmonar no PS. Mas e na intoxicação? O que você quer saber, Marquinhos? Normalmente são medicações que ela já usava, né? Então, uma das coisas que faltou aí é medicações de uso. Como a gente viu que a importância das medicações prescritas, né?
Será que não é importante saber o que ela tinha uso, né? Sim. A gente consegue dar um passo a mais, né? Além de saber das medicações da paciente, que talvez seja importante a gente perguntar. Como que tava a cena lá de se tinha Circunstância de cartela? cena, ela estava caída na cama ou fora da cama? O que tinha do lado lá? Tinha cartela aberta? Tinha medicação? Tinha vidro sem nada? O que tinha próximo? Então, essas informações da cena, geralmente a gente releva a um segundo plano ou nem leva em consideração. Quando a gente está pensando, tem uma possibilidade de intoxicação, elas são primordiais. O que mais? História de tentativa de suicídio prévio. Se tiver alguma história psiquiatra, tentativa de Cognição, suicídio, avaliar se o paciente consegue tomar os remédios certinho. Se ela vomitou também, né? Se teve outros Então, sintomas. vem nessa contexto aí da circunstância de cena, como ficou um dia sem contato, há quanto tempo ela está caída? Devia ser 1 hora que os filhos chegaram lá, os filhos ou vizinhos, qualquer um que fosse. Vomitou ou não vomitou? Porque ela está febril. Será que tem um componente infeccioso? Junto. A gente tem que pensar, será que a gente só está pensando algo de intoxicação, né? Então, é claro que vocês estão pensando em intoxicação, mas será que é só intoxicação? Exame físico. Será que ela não broncoaspirou lá quando ela rebaixou? Né? Que mais? Ela tem sinais focais, neurológicos, né? Chegou aí, é até difícil a gente examinar isso, né? Ela vai ser Reflexo, ali, qualquer coisa nesse sentido. justo. Pra ver se tá Dá exacerbado. uma melhorada nesse diagnóstico nosso ali, beira-leito neurológico, é Eu poderia simular uma vez. importantíssimo. Que mais? Integração, salivação, liberação intraepiteliana. Ótimo, é importante também. Né? Uma outra coisa que vocês não lembraram que também é importante, além como tem a ver com medicação prescrita, eu não quero só saber o que a dona Maria usa, eu quero saber o que o seu Antônio, que é esposo da dona Maria, usa. E não muda. Se eu falar que tem um filho que tem esquizofrenia, ela vai ter acesso a um monte de coisa. Né? Se eu falar que a filha tem um linfoma e está com um câncer terminal e toma lá oxicodona, metadona, morfina. Então, essas medicações também que ela pode, não só que ela usa, mas que ela pode ter acesso, né? São importantíssimas. Se mora na fazenda, né? Mexe com agrotóxico. Ou se tem rato em casa, pode ter churrasco, né? Perfeito. A gente tá brincando, mas isso daí é que a gente, às vezes, isso daí a gente não pensa. A gente está aqui em São Paulo, né? Mas se eu andar, às vezes, se eu estiver lá no extremo zona, eu trabalho no M-Boi também. M-Boi, se for para lá, tá na Guarapiranga, é como se fosse uma fazenda ali. Então, às vezes, pode ter contato de agrotóxico. Depois eu conto, se a gente não se enrolar muito na aula, para não liberar essa instantânea, eu conto um caso legal do meu R1 de clínica médica. Né? Tem a ver com agrotóxico no Parque do Ibirapuera. Olha que legal. Mas vai ficar para depois, talvez. Beleza, vocês vão lembrar mais ou menos tudo, né? Por quê? Que essa questão da história é importantíssima, porque a história vai ser o principal determinante para a gente suspeitar e a gente tentar achar qual é a possível causa da intoxicação. Então, essas informações que ou os familiares, ou o bombeiro, ou o SAMU vão trazer, e a gente vai perguntar de circunstâncias de cena, vão ser importantíssimos para a gente, né? Porém, correlação depois confirmada, né, eu achei que era porque tinha cartela de tanta coisa do lado da paciente, apesar de ser o meu melhor jeito de tirar o agente, só em 27% dos casos ela vai ter uma correlação precisa, né? Alguma correlação mínima aí em 50% dos casos, mas se é o que eu tenho de melhor, a gente tem que se esforçar para tirar o máximo de informação possível, né? Outro dado importante dessa parte inicial que o caso traz, a gente sempre tem que lembrar que a intoxicação muitas vezes não vem sozinha, né? Ela pode ter se intoxicado porque ela já estava com uma pneumonia, e aí excretou uma droga, uma dificuldade, intoxicou. Ela pode ter tentativa de suicídio mesmo. Se ela tiver tentativa de suicídio, às vezes ela pode esconder as cartelas, deitar na cama. Você acha que ela infartou, que ela teve um AVC, né? Uma coisa que vocês não lembraram, né? Tudo bem que a gente é clínico, mas aí eu vou dar esse descontinho para vocês, que a gente, como especialista, né? Ainda vocês dão plantão sala de emergência, UTI, mas como especialista, muitas vezes a gente chega depois, a gente não chega no primeiro atendimento. E ela foi encontrada do lado da cama,
caída, não pode ter trauma. Então, tinha que estar pranchada, falar cervical, né? Então, só para a gente não esquecer, porque R3 estão dando ainda plantão em sala de emergência. Não sei se já chegou, mas se não chegou, vai chegar. Tá? Uma coisa assim. Agora parece menor, então não sei, vamos ver. Então, aquela questão que eu levantei do uso das medicações do próprio paciente e dos familiares e circunstâncias do local, bolsas, né? Recomendação que a gente tem que sempre ter, como ter a possibilidade de uso de alguma coisa injetável, quando você estiver inspecionando bolsa, sempre tomar cuidado com cortantes, podem ter lá, né? E secreções, tá? Porque você vai lá, imagina se tem algum agrotóxico lá na roupa do cidadão, aí você vai mexer, você vai ter que tirar, né? Então você tem que tomar cuidado. Você manipulando o olho, absorção, porque esses organofosforados é tudo absorção cutânea, ó. Né? Quem já viu Chernobyl aí? Sério? Como é que eles chegam lá, os caras começam a tirar tudo, o que acontece? Olha lá a mão, queima tudo, a mão, tá queimado. Né? Justo? Exame físico, o basicão, sinais vitais, nível de consciência, alguma coisa focal, as pupilas, que vocês foram a primeira coisa que vocês lembraram, mas são essenciais, né? Porque a gente vai tentar encaixar em alguma toxicíndrome, né? E a avaliação pupilar é importantíssima, junto com salivação, batimento, frequência cardíaca, tá? Problemas que a gente já começa a ter, porque na vida não é fácil, né? Às vezes o cara pode ter só usado paracetamol. Se ele usou paracetamol, cheirou cocaína, tomou álcool junto, o que vai acontecer? Vai ter múltiplos efeitos fisiológicos. Talvez bagunce tudo. Então, uma pupila está de um jeito, você esperaria que o cara tivesse lá ligadão, o cara está bradicárdico, tá, hipopneico. Né? Mas, mais uma vez, é meio detetive. A gente vai juntando as pecinhas para tentar achar um diagnóstico. Não é o motivo explicar para vocês as toxinas, daí é importante, mas às vezes como a gente como especialista, eu estou tentando dar uma aula para especialistas. Isso aí vai ficar secundário, porque às vezes o cara já vai ter feito essa hipótese. É bom a gente estar ligado e saber, né? Mas a gente sempre consegue consultar aí, né? Justo? Caso 2. PMAS, masculino, 72 anos, médico, né? Foi trazido ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, mora aqui na Borges, rebaixamento de nível de consciência, né? A gente vai detalhar um pouquinho melhor a história, né? Um hipertenso, diabético, lipidêmico, já angioplastado, tem uma DA em 2018, obeso grau 1, depressão, trabalha totalmente independente para atividades instrumentais e básicas de vida. Ele é médico ativo, não está operando, mas está no consultório aí, um pouquinho mais tranquilo, mas está trabalhando ainda, né? Tirando um pouquinho melhor a história com o filho que trouxe. 30 dias o pai notou o pai mais desanimado, já faz o acompanhamento do quadro depressivo com o psiquiatra aumentou a dose do inibidor de recaptação, tá? 7 dias, queda de estado geral, rebaixado. Trouxeram para cá. Pensando, né, na estruturando, o básico, né? Então, a gente perguntou medicações em uso, a gente não pode esquecer, né, como parte da anamnese habitual, toma aí como é médico, toma os produtos de marca. Então a gente tem que sempre estar ligado, a gente não sabe, tem que dar uma consultada. Xiga, Crestor, bem medicado, né? Bem medicado. Taquicárdico, hipotenso, saturando, Glasgow tubo, consulta pulmonar e cardíaca até que ok, tem um edeminha discreto, né? E mal perfudido. Então, primeiro atendimento, não tivemos dúvida. Intubamos, protocolo sepsis, entrou um volume, refrataram o volume, na hora, transferido para UTI. E aí, o que vocês querem? Exames. Eletromagnético. Eletro, uma boa? Catei, né? Gaso. O que mais? Fome de crânio. De crânio? Jogo de cara? Não. Depois foi com UTI. Vamos lá para fazer no transporte antes de ir. Passa na tuba. Tomo de corpo inteiro. Boa.
Como do Hospital São Paulo tá quebrada, gente, então vai ter que ficar para depois, né? E aí, o que mais vocês querem saber dos exames? Função renal, né? Não, uma boa. Tem que ser mais claro para falar, né? Eletrônicos gerais. Beleza, é isso que vocês têm aí. Hemograma, leuco bom, HB ok, plaqueta boa, create não tem relato, né, de DRC, mas tem essa create de 1,8. Então a gente já, opa, será que é agudo, crônico agudizado? Só de bom? Potássio bom? Ufa. Cidótico? Né, no pus especial 2 aí tava um pouquinho também um componente misto aí, BIC de 16, lactato um pouquinho aumentado, mas está mal perfundido, né? A gente começou a hidratar agora, correu 1, correu 2. Urinão vocês querem também? Aí ele veio, aí a gente ficou satisfeito, pô. Massa 120 mil, 180 mil de leu, um pouquinho de proteína, sem glicose, sem corpos cetônicos, ceftriaxone, foco urinário. E fechou. Matou a pau. Esse precisa de um acessinho, passar logo o acesso, vai dormir. Vai? E aí? Pode ser? Deve ser. Na maioria dos casos, 90% dos casos, deve ser isso. O que a gente pode talvez extrair a mais? Pode ser aí, o que vocês querem avaliar melhor? Me ajudem aí. Para a gente não ficar nisso. Porque isso daqui eu não preciso estar no Hospital São Paulo, eu não preciso ter, vocês não precisam ter feito clínica médica no lugar bom, vocês não precisam estar fazendo nefro na Unifesp. Espero que o Zé da UPA acabou de se formar, faça exatamente isso. Então, cadê o diferencial? Porque teve esse aumento dessa medicação. O que mais chamou a atenção, assim, para vocês talvez focarem com o familiar, com o filho, com uma mulher? Exames, alguma coisa fora do habitual? Um pouquinho de disfunção pela sepsis pré-renal, aí justifica um pouquinho também a acidose, né, metabólica. Nessa parte estou satisfeito. Alguma coisa bizarra aqui em medicação? Também não, né? Sempre que a gente, aí uma primeira coisa, puxar o... Eu sei que assim, é depressivo, mas o nome que é duloxetina? Deve pode ser o mesmo. Aí é o inibidor aí. Acho que é o mesartana com O hidrocloro, eu acho É o mesartana com hidrocloro. Eu sei que ele não estava. Isso aí é só para mostrar que às vezes eles vêm com os nomes, vocês têm que ver. Mas é o mesartana, hidrocloro, tá? Eu sei que Bem ele medicadinho. não tá? estava tomando Forxiga, né? Porque ele tem glicose na urina. É, justo. Mal aderente. Então, talvez... Boa. O que mais? Duas coisas que chamam a atenção aí, que a gente... É sutil. Né? Primeira coisa, ele é médico. Isso daí não pode ter nada a mais a ver, pode ter tudo a ver. Né? O que faz dele ser médico? Acesso à medicação com maior facilidade. Né? Então ele pode, vocês podem estar aí, aquela ampolinha de Propofol, foi pro bolso, fentanil, ninguém viu. Né? Ali na gavetinha da Glade. Curioso que a queda do estado geral dele foi prolongada, né? Foi agudo, né? Foi rebaixando. Parece que tá. Mas não pode ser num quadro, no vigência de um quadro depressivo? Pode ser Não falei o que é o estado geral. Só tá pior, assim. O filho viu, semana passada, achou que o pai estava mais animado. Né? Então, essa questão médico pode não influenciar em nada, pode influenciar em tudo. Né? Mas talvez o que mais tenha chamado a atenção é esse quadro psiquiátrico dele, né? Será que esse quadro psiquiátrico não pode ter influenciado nada? Né? Vocês acham que ele estava bem compensadinho na parte psiquiátrica? Não, né? O que um paciente depressivo pode tentar? Pode terminar. Pode tentar uma extermínio? E ele tem mais acesso a coisas que a gente não vai ver. Né? O caso não é exatamente assim, mas o princípio era. Né? O colega que atendeu no PS achou estranho esse quadro, ficou bem marcado, esse quadro depressivo não tratado. Além de fazer tudo isso que a gente viu, que a gente também teria feito, ele pediu um toxicológico geral.
barbitúrico positivo. Esquece a anfetamina. A anfetamina é porque eu peguei só para dar exemplo. Assim, tá? Não tinha anfetamina, é só o barbitúrico. Barbitúrico positivo. Né? Aí é um caso real, médico, depressivo, tentativa de suicídio. E aí, ninguém falou nada, a gente perguntou lá, mesmo que eu tivesse perguntado, circunstâncias de cena, nem cabia no caso, né? Porque é mais um caso de sepse. O que aconteceu? Tinha barbitúrico, ele tomou 2 cartelas, ele escondeu na gaveta dele as cartelas e se a gente não tivesse o mínimo de suspeita, alguém teria pedido toxicológico? Acho que se fosse mais jovem, mas não idoso, assim, às vezes a gente não suspeita tanto, né? Quando é jovem, acaba achando que a gente... Então aí assim, a gente vai ver, vai ser recorrente essa questão que eu estou tentando trazer para o caso. Às vezes a intoxicação, a gente consegue facilmente encaixar, empurrar para alguma coisa. Uma sepse urinária, uma sepse pulmonar, né? Uma traqueobronquite que não achou o foco pulmonar, mas ficou traqueobronquite, sepse grave, né? Mas os detalhes vão ser essenciais. A gente já viu lá no comecinho, detalhe da cena, detalhe do caso, detalhe das medicações. Então, se eu não tivesse pensado, eu não teria. Será que a conduta vai ser? Às vezes a conduta vai ser igual, mas a conduta pode ser diferente, né? Esse caso aí, intoxicação por barbitúrico. Glasgow 6, já na admissão. Hipotenso refratário, diálise. Então, vocês iam dialisar ele só pela lesão renal inicial? Não, né? E agora que a gente sabe que tem uma droga dialisável, se a gente for procurar, ela tem indicação de diálise em casos graves. Vai dialisar? Vai passar o cateter 2 da manhã? Ligar? Vai passar. Então, é um detalhe, é uma questão sutil na admissão que alguém pediu, suspeitou, pediu, e o resultado saiu e mudou completamente a conduta e o desfecho do caso. Vai ser a diferença entre a vida e a morte. Nossa, ele não estava tão ruim, mas evoluiu tão mal no plantão. Quantas vezes a gente já não passou por isso? E será que não tinha alguma coisa a mais que a gente deixou passar? A gente estava achando que era só sepse urinária. Então, fica esse pensamento. Imagina lá no PS do Santa, Marcelina e Marquinhos. Ok? Boa. Aí é um outro exemplo de toxicológico, né? Olha essa daqui, essa aqui é do M-Boi, tá? Ficou meio ruim porque é foto do computador, mas olha, é uma menina jovem. Benzo, positivo. Anfetamina, positivo. Opiáceos, positivo. E aí, isso daí exemplifica também a possibilidade. Não é só um. O cara tinha só lá o barbitúrico. Mas olha a cidadã aí. Né? Aí depois a gente vai ter uma conclusão. Não uma conclusão, mas é para guiar vocês nas noites. Agora vocês têm o R4 tiracolo, né? Na semana. Mas esse caso vai chegar no sábado à noite. Vou lá. Ok? Quando a gente pede screening toxicológico, como a grande maioria dos casos, é aquele caso que vai precisar de assistência, mas são casos leves, o paciente está bem, nenhuma alteração, sempre screening toxicológico vai ser desnecessário, leve e assintomáticos, não peça, tá? Testes quantitativos, eles são geralmente caros, demorados, às vezes pouco disponíveis, mesmo num hospital aí. Para te falar a verdade, eu estou quase completando esse ano 10 anos de Hospital São Paulo. Não sei o que faz aqui. Nem lítio, às vezes a gente dosa direito. Tem que se prostituir para pedir para o cara lá do laboratório, depois do extintor, pedir para ele liberar o exame. Então, eu nem sei. Então, a gente está no hospital universitário pode terminar, né? Mas a gente vai ter um jeito para resolver isso daí. São demorados, às vezes a conduta que eu preciso tomar vai sair. Dosou. Não, o cara liberou o exame, cara, que você pediu, né? 10 dias para sair a litemia. 10 dias? Já foi, né? Então, casos demorados, geralmente eles estão indicados se os casos são graves, né? E principalmente aquele caso que a gente não sabe o que está acontecendo direito. Parece isso, mas você não gostou, porque você viu que tinha um lactato estranho, né? Uma acidose meio desproporcional. Então, esse caso vale a pena a gente ficar ligado, tá?
Aí a gente fica na dúvida, coletar sangue ou urina? Vocês já pensaram nisso? Ou os dois? Na dúvida, coleta os dois. Aí o cara do laboratório falou, doutor, eu te deixo fazer o screening toxicológico, mas você pode fingir ou sangue ou urina. É o Hospital São Paulo, gente. E aí? Pensa com a cabeça de nefrologista. Urina. Beleza. Por que urina? Por que urina? Porque o rim, ele... Porque normalmente Qual que é a função do rim? O rim, na verdade, é um concentrador. Ele pega o que está circulando lá em 5 litros de sangue e vai tirando. E o que ele faz? Ele vai concentrando. Então, a urina tem a característica de ter a substância em maior quantidade. Então, ponto para urina. A janela, que a gente fala também de tempo de dosagem, às vezes no sangue é mais fugaz. Pode ter alguma enzima que metaboliza, metabolização hepática. Então, eu tenho maior tempo, como eu não sei o tempo exato que começou a intoxicação, para o tempo das coisas, a urina fala que tem uma maior janela para a possibilidade de ser positivo. Então, ele concentra mais, tem mais. Então, se eu tiver que escolher um, urina. Se eu puder fazer, a gente sempre pede os dois, tá bom? Então, mas aquele exame que você tinha mostrado ontem, antes era qualitativo, né? Às vezes é um sim ou não. O qualitativo sai mais rápido? Sai mais rápido. Isso daqui, se eu tiver disponível, estou suspeitando para saber, às vezes, até screen drogas de abuso, então sai mais rápido. Aí depende também do serviço, né? Às vezes, no Einstein, a gente pediu um quantitativo, vai sair rápido tudo. Coisa que não é a realidade. Não pode achar o que a gente faz e vê em alguns hospitais vai ser a realidade. A gente tem que se preparar, a gente tem que saber de tudo, mas a gente tem que se preparar para o... E se o paciente tiver uma disfunção renal não ligúrica, a urina continua sendo a melhor ou não chega a diferenciar? Se está ligúrico, Não é ligúrico. não ligúrico. Aí talvez dependa de cada caso, né? Varia. Aí depende. Está tendo diurese, mas está filtrando. Eu preciso da filtração, eu preciso ter eliminação do componente, né? Se depender de filtração ou de excreção tubular, vai depender muito de tudo, tá? Quem já ligou no Ceatox aqui, né? Na nefra, acho que não. Na clínica. na clínica, né? Na clínica é imprescindível, né? Como é que foi? Quem quer falar como é que foi a experiência de ligar para o Ceatox? Quem teve experiência boa? É isso, a gente boa. Então, como é que foi? Passou o caso, bem tranquilo, pediu para encaminhar a urina. Eles não questionaram muita coisa na ocasião. Eles dão orientação geral. Depende muito do cidadão, é que nem plantão em banco de sangue. Pode ter um hemato top, pode ter ser informado, eles consultam rapidinho. Às vezes o que ele fez você faria com tempo e disposição. Não agregou muito, né? Mas deu para encaminhar a urina. Mas às vezes eles podem agregar bastante, falar um negócio que você não viu, falar um caso. Trazer essa parte, se a gente vê um caso por mês, um caso a 3 meses, ele vê 10 ligações. Então, mesmo que o cara seja não tão experiente clínico, médico geral, talvez nessa parte ele consiga agregar. Mas eu sei que as experiências deles não são tão boas. O cara meio pouco caso, então não dá, não sei. Vê aí primeiro o que vocês acham que tem e a gente vê conforme o exame. Com tudo, né? Pode ser. Mas tem 2, né? Do Jabaquara e do Hospital das Clínicas. É importante a gente... Quantas vezes lá no Santa Marcelina, Marquinhos? Eu acho que eu estou ligado na clínica. Olha lá. Isso é uma trabalho. No Medina, no Santa Marcelina. Estelinha, quantas vezes você ligou de Ceatox no Santa? Uma vez na enfermaria. E aquele PS, acho que não passou nenhuma intoxicação lá. Então, aí outra coisa que eu levanto. Muitas vezes é mais subdiagnosticado do que a gente imagina. Que a gente, como eu muitas vezes consigo encaixar em alguma coisa, se eu não tiver o carinho e a paciência que muitas vezes a gente não, fisicamente e emocionalmente não tem num PS, não faz. Então vai passar. Nossa, estava bem, morreu. Talvez ia morrer de qualquer jeito, mas... Né? Tem até uma implicação médico legal. Porque se é intoxicação exógena, é causa externa. Causa externa pode atestar? Não. IML. Então imagina quantos aí a gente não atestou e era tentativa de suicídio. Mais para reflexão. Então, botou no Google, jogou Ceatox, telefone, não é desculpa, não sei.
Ok? Boa. Um geralzão de intoxicação, só para a gente falar, porque eu vou, né? Então, essa parte de suporte geral, sinais vitais, hidratação, droga vasoativa, tubo sindicado, ok? A gente vai ter alguns princípios. O que a gente quer, sempre que a gente está pensando numa intoxicação exógena? Eu quero diminuir a absorção, né? Porque a substância está sendo absorvida de alguma forma. Pode ser o organofosforado lá da fazenda do colega, né? Vai ter solução cutânea, roupa, pode ser alguma coisa que o paciente ingeriu, né? Então, um dos princípios vai ser fazer a descontaminação, né? Se eu estou suspeitando que está molhada a roupa, tal, tem que tirar a roupa, tem que lavar o paciente, lá, isso, graças a Deus, a gente não vai fazer, né? Carvão ativado para impedir a absorção intestinal, né? Estômago, com seus poréns, eu vou falar. Outro princípio que a gente pode ter, esse é o melhor sempre que possível, é dar um antídoto. Se eu tenho uma medicação e eu consigo dar o antídoto dela, que vai antagonizar o efeito, né? O problema é que muitas vezes os antídotos estão restritos a essas substâncias aqui, né? Muitas vezes, apesar de ter, não são disponíveis, né? Então, difícil, né? Mas serve como guia aí, fumazemia, naloxona, os opioides, paracetamol, quem já fez? N-acetilcisteína para insuficiência hepática. Quantas ligações da farmácia? Doutor, são 24 ampolas mesmo, de 6 em 6? Não tenho, doutor. Não tenho na farmácia. Acabou com o estoque. Né? Certo? E a gente aí começa a ficar bem nefrológico, né? A gente pode tentar aumentar a eliminação. Já que eu não consegui impedir a absorção, não tem um antídoto. Já que está lá, vamos minimizar o estrago que essa medicação, droga está fazendo e vamos eliminar ela. Preferencialmente diurese, então eu posso tentar a hiperidratação lá que a gente faz, talvez melhore a taxa de filtração e eu elimine, então a possibilidade. Pode questionar furo ou não, mas o cara tem que estar, aquela mesma questão, o cara tem que estar bem expandido, né, evitar risco de pré-renal, tomar cuidado com o que ele tomou que pode precipitar mais ou menos. Tem esse trapping, né? E posso ter terapias extracorpóreas, HD, hemoperfusão, hemofiltração. O que é esse trapping? Vocês sabem? Já ouviram falar? O que é, Marquinhos? Marquinhos fez isso? Eu acho que... Não, acho que você conversou uma vez comigo. É porque o íon, ele não é tão bem absorvido pelo lumen tubular, né? Então, falta tá aqui. Ó. Então a gente altera o pH da urina. É exatamente isso. Eu consigo mudar, depender de dissociação ou não de ácido, bases fracas, dependente de pH. Né? Então, eu posso tentar alcalinizar minha urina, fazer com que ela fique com um pH mais alcalino. Como é que eu vou fazer isso? É dando bicarbonato endovenoso, né? Eu quero manter um pH acima de 7,5. O efeito colateral vai tender aí uma alcalose, né? Para quê? Para a gente conseguir aumentar a excreção das substâncias. Então, os barbitúricos estão naquele nosso paciente. Se eu documentei a intoxicação barbitúrico, seria uma estratégia válida a gente alcalinizar, né? Principalmente salicilatos, eles falam também, tá? E é isso que o Marquinhos está falando, né? Desenho esquemático. Lumen tubular. Então, se ele é um ácido, ele está numa forma aí insolúvel, ele consegue absorver, né? Passar a membrana lipídica. Mas se ele está na forma de íon, a gente não consegue. Então, essa questão do pH vai dissociar isso daí. E aí os íons vão ficar trapping presos dentro do tubo e vão ser eliminados com mais facilidade. Né? Mas vai depender muito da droga. Né? Algumas outras eu posso até prejudicar. Então, por isso, mais uma vez, é importante saber o que está acontecendo. Né? Graças a Deus, a terapia renal substitutiva vai ser raramente necessária, né? Casos mais graves e extremos. Né? Aí é uma vantagem, a gente não pode falar. Se eu indico diálise, o método preferencial para a grande maioria das intoxicações vai ser qual? HD convencional. Por quê? Eficiência, né? Eu preciso, aquela substância está fazendo estrago no organismo, eu preciso eliminá-la rápido. Quem que tira rápido as coisas? Né? Se eu pensar em carga retirada de potássio, ureia, às vezes a contínua tem um pouquinho a mais, mas não é muito a mais que ela tira de ureia, de potássio, de tudo.
né? Mas ela vai tirar aquilo tudo em 24 horas. E a nossa boa e velha convencional vai tirar o que eu quero em 4 horas. Se é uma coisa que está lesando, quanto mais rápido. Então, a convencional é o principal método. Talvez uma das poucas coisas que eu vejo, se tiver que escolher, e se eu puder, convencional. Então, não tem desculpa para a gente, às vezes, não dialisar um paciente no nosso Hospital São Paulo aqui. Às vezes a gente não tem a contínua assim, de bandeja sempre, né? Métodos contínuos vão ficar restritos a pacientes instáveis, né? Vocês vão ter a jornada aí da ADP, que eu estou sabendo, né? A ADP, ela é excelente para tudo sempre, né? Quem tem contato cada vez fica mais, isso é uma das vantagens da nossa residência, então aproveitem bem a jornada, tudo que puder vai ser ótima. Porém, nas intoxicações, se eu só tiver ela, às vezes vai ser ela. Mas como tem essa questão de efetividade, né? O que o paciente faz 3 vezes na semana, 4 horas, a ADP faz 7, 8, 9 horas diárias. Então, como eu preciso de eficiência, de tempo, a ADP nesse ponto sai prejudicada, mas talvez seja uma das poucas situações em que a ADP não usa, né? E ainda mais quando a gente não tem essa expertise. Questão de hemoperfusão, né? Hemoperfusão nada mais é do que a questão de absorção associada. Eu posso acoplar métodos, né? Então, ao invés de tirar por ultrafiltração forçada, né? Que vai ser a hemofiltração, por diferença de concentração de soluções, que vai ser a nossa hemodiálise, eu posso acoplar ou fazer unicamente um método, que vai fazer com que a substância fique lá grudada no capilar, né? Título de curiosidade, quem gosta disso daí é o Thiaguinho, né? Lá de Brasília, vai pro ROMP, tá fazendo uma linha de pesquisa lá no laboratório, lá na UNB dessa parte, vai sair um monte de coisa aí dele, eu acho, né? Pode ser acoplado ou não esse absorvente, aí vai depender do tipo de substância, se ela é lipossolúvel ou se ela é hidrossolúvel, para escolher se é carvão ativado ou resina, né? Principalmente se eu estiver usando resina para lipossolúveis, efeito colateral é plaquetopenia. E ela pode ser uma possibilidade nessas medicações, tá? Depois eu deixo a aula com vocês, fiquem tranquilos, tá? Sistema extracorpóreo, geralmente vai ser raro, e quando a gente vai fazer? Quando o paciente está com uma piora clínica expressiva, em caso de intoxicações severas, em situações em que a minha excreção habitual normal ou está prejudicada, porque o cara descompensou o coração, descompensou o rim, descompensou o fígado, tudo isso junto, né? Ou se é uma substância que não é tão facilmente eliminada, né? E se eu vou ver que a excreção pela terapia é maior que a endógena, né? Mais ou menos nisso daqui, tá? Apesar de ser o que a gente usa, depois vocês vão ver que tem uma parte que eu coloco níveis de evidência. Os estudos disso são muito difícil fazer estudo randomizado, né? Placebo controlado, às vezes até antiético, né? É complicado. Mas a maioria dos estudos são feitos em animais, casos, relato de casos e farmacocinéticos, tá? Aí outro princípio que é importante, né? A gente vai conseguir decorar das 1 milhão de substâncias que tem, quais são dialisáveis, quais não. Então, uma das dicas que eu dou para vocês é guardar princípios, né? Quais são características de substâncias para elas serem dialisáveis? Para a gente, talvez valha a pena. O que vocês querem dialisar? Ou o que vocês conseguem dialisar? Tem que ter baixa ligação proteica, né? Então, não adianta a gente fazer diálise, indicar uma terapia substitutiva, se ela está 100% ligada à proteína. Vai sair? Não. Então, a questão de ligação proteica é importante, né? Tamanho da molécula. Pode ser o tamanho de uma albumina? Não. Tem que ser uma coisa pequena, né? Quão pequena? Tirei. Não. Tão rápido aí. Mas pequena, mais ou menos 500 Dalton. O que mais? Característica. Seja razoavelmente hidrossolúvel, se for muito... A gente faz diálise ou forçando líquido ou fazendo diferença de concentração. Mas a gente precisa do meio líquido. Adianta ser muito lipossolúvel e pouco hidrossolúvel? Não. Então tem que ser hidrossolúvel. O que mais? O volume de distribuição tem que ser baixo, né? Baixo, né? O que mais? Alguma coisa? É isso, né? Então, pequena, volume de distribuição baixo, principalmente abaixo de 1 litro por quilo, baixa ligação proteica, ser solúvel em água, baixo
teria que ser endógeno, porque como a diálise, qualquer terapia extracorpórea tem seus riscos, não vou indicar uma diálise se o paciente consegue eliminar. Então, a gente vai ponderar isso daí também, né? Talvez seja o que a gente tenha mais dúvida na prática, assim, né? Aquele caso, não sei. Vai ser importante, né? O Dr. Lúcio falou assim, você vai abordar intoxicação por cocaína? Não vou, Dr. Lúcio, porque eu estou na aula para nefrologista, né? Por mais que vocês possam ter a intoxicação por cocaína e tenham lá o cara fazendo uma acelerada maligna, aí vocês vão ter que ver no âmbito do nefrologista geral, pensando em uma acelerada maligna, uma MAT, ele falou da má vasculite associada lá, levomisol, sabe aquelas coisas que a gente gosta de pensar naquele consumo? Então, justo, é importante. Mas não vai mudar o suporte, assim, se tiver muita disfunção, tiver oligoanúrico, a indicação de diálise não vai ser pela intoxicação, vai ser pela lesão renal e qualquer outra coisa associada. Rabdomiólise, o manejo vai ser igual a rabdomiólise, independente se é do politrauma ou se é da intoxicação por cocaína. Então, por isso que eu não vou falar de intoxicação por cocaína aqui, né? Não está aqui na questão, né? E não vou conseguir falar tudo isso. Já tinha dado essa aula anteriormente, fiquei quase 2 horas, quis abordar, sabe quando você tem a ânsia de abordar tudo, e aí no primeiro 1 hora o pessoal fica, depois é uma coisa que a gente não tivesse falado nada. Então, eu vou focar em coisas que vocês vão usar na vida, tá bom? Um pouquinho mais só para a gente começar a detalhar, né? Se eu indiquei contínua, tanto faz se for CVHDF, CHF, HD, não importa. Porque a grande maioria das substâncias que a gente vai dialisar, elas são pequenas, tem menos de 2.000 Daltons, então sai em tudo. Se por acaso você chegar e tiver uma substância maior 15.000 não vai sair, de 2.000 a convecção tende a ser melhor, mas se seu serviço faz bem e faz bem hemodiálise contínua, vai ser hemodiálise contínua que vai entrar, tá bom? Membrana, como a gente vai usar sempre, vai ser membrana de alto fluxo, e a modalidade vai depender daquela faça, o que habitualmente sua equipe está mais treinada e preparada para fazer. Porque se eu garanto uma terapia eficiente, quero inventar moda e vou fazer reposição pós-filtro, primeira vez, vai dar certo? Vai coagular com quantas horas o capilar? E aí não tem nenhum benefício e só tem gasto. Então faça o que vocês sabem, certo? Essa fica a regra para sempre que você estiver falando em contínuo. Os R3 às vezes estão perdidos, mas vai dar certo algum dia, tá? Acho que nessa altura do campeonato vocês já têm, os R3 têm? Sabe o que é esse livro? Code? Vou mandar no. Puta vida. Ai, meu olho. Sabe? Não. Essa é a última Ainda não edição. apresentaram. Essa é a última edição, mando para vocês. Manda a última aí, que eu acho que eu Tem um livro que ajuda a gente, assim, tem como saber tudo? Não, não tem, né? Porque às vezes o cara fala, no Santa, um dia à tarde, doutor, paciente psiquiátrico, sabe aqueles limpador de superfície? Oxivir lá, bebeu o frasco. Dialisa ou não? Não tem nem no handbook aí a gente vai ter que procurar e ver, né? Ok, às vezes a bula vai ajudar a gente nisso, mas para a grande maioria das medicações, nesse livrinho aqui, quinta edição, que é, olha o nome do livro, gente, The Renal Drug Handbook. E aí cada droga tem uma página, que aí ele classifica, né? O uso, assim, resumido, né? Peguei do baclofeno para ser uma coisa não habitual, né? Então, usa aí em severos espasmos e alteração muscular, dose, aí aqui tem, ó, lembra que eu falei para vocês? Os aspectos. Então, eu não sei nada de baclofeno. Ele tem 230 Daltons, 213 Daltons, uma ligação proteica de só 30, ele tem uma secreção bem importante renal, um baixo volume de distribuição, abaixo de 1 litro, e tem uma vida de 3 a 4 horas. Pode ser que a gente tenha que dialisar, se tiver 200 comprimidos de baclofeno? Pode ser. Além disso, o livrinho ele fala APD, HD, HDF de alto fluxo e métodos contínuos. Não se sabe, tá vendo? Não tem estudo de peritoneal, mas dialisável. As características já falavam para mim que ele era dialisável? Sim, dialisável. Alto fluxo também? Não tem estudo, mas se é dialisável na nossa terapia convencional, tem algum motivo para não ser dialisável na terapia contínua? Então, se eu sei as características, às vezes a gente vai sair por aí, tá bom? Então,
É importantíssimo, se vocês tiverem que gravar uma coisa da aula, é deixar no celular de forma acessível esse livrinho. Uma coisa é essa que vocês vão levar de edição da aula. Então, achei que todo mundo já tivesse. Ainda mais se vocês pegarem intoxicação por álcool, que eu sei. Né? Boa. Certo? Vou mandar depois para a Estelinha manda para vocês. Ó, já tá, então olha, pior ainda a situação, hein? Já mandou, tem a marca e só de mandar. Boa. Mais um caso clínico aí para a gente ajudar. BSS, feminino, 64 anos, hipertensa, sobrepeso, tabagista, TAB. O que é TAB? Polar. Então já entrou um negócio diferente aí, né? DRC 3B, né? Veio trazida pelo PS, que é de estado geral, diarreia. Normocárdica, tendência e hipotensão, ainda mais que ela é hipertensa de base, saturação ok, rebaixadinha, confusa, tremores de extremidades, cardiovascular e respiratório ok, sem edema. E aí? Vocês querem mais? O que faltou? Indicações de uso contínuo, né? Já pegou, então, outra mensagem importante para a gente levar, o que ela usa, né? Filha vai trazer a receita, não sabe direito, mas vocês devem. A gente não viu questão pupilar, né? Então aí já aprendemos que é importante. O que está estranho aqui? O que chama a atenção do caso? Porque hipertensão, gente, 100% dos casos que eu trouxe até agora tem. Então não é hipertensão. Meio bradicárdica, uma hipotensa, né? Estranho, né? Diarreia. Será que ela não toma ali um beta-bloque? Ela está bem beta-bloqueada, impedindo essa resposta? Pode ser. O que mais? Diarreia. Diarreia. Diarreia, né? Será que é tão estranho assim? Vó, meio psiquiátrica, comer um dogão ali, saindo da consulta ali na Santa Casa. Acontece intoxicado. Bactéria do mal, né? Não, mas você pode ter intoxicado, né? Você teve uma jeca, desfuncionou o rim, piorou. Opa, será que é causa ou consequência? Não sei, mas é importante. Boa. Então a gente tem que sempre, a gente é clínico, né, gente? Então a gente tem que, faz parte dessa fosforilação que vai fazer diferença. O que mais está estranho? Tremor de extremidades, né? Quantos pacientes com sepsis abdominal por jeca tinha um tremor, uma alguma coisa pode dar tremor de extremidades aí? Bacteremia? Exames gerais, vocês querem? Sim. Né? Veio com uma disfunçãozinha renal, beleza. Hipótese para o caso. Então, anamnese clássica, anamnese, HPMA, ISTA, exame físico, hipótese diagnóstica, porque com base na nossa hipótese, a gente vai pedir os exames, né? O que de hipótese vocês fazem? Sepsis focal abdominal, resolve 100% dos problemas, né? Uma coisa que talvez a gente já possa, diante da falta, precisa de mais informações, mas o que a gente já pode pensar? O que habitualmente um paciente com transtorno bipolar usa? Estabilizador de humor. Qual que é um dos melhores estabilizadores de humor, mesmo em tempos atuais, que é usado desde 1940, que é usado até hoje? Né? E aí, o que pode acontecer? Pode ser. Mas será que não pode ser só ter uma intoxicação por lítio sem diabetes? Pode. Já é por passo, vocês já estão lá no intelecto galopante. Já lá, nem dei o diagnóstico de intoxicação, você já fala que ela tem diabetes. Então, pode ser. Mas vamos ficar com a intoxicação antes? Uma boa hipótese. O que isso muda na nossa conduta? Dá para a gente pedir litemia. Então, uma das coisas que é, mais uma vez, se eu não fizer a hipótese, eu não peço. Né? E a litemia a gente vai ver que é importantíssima para a gente dar o diagnóstico. O caso é de uma intoxicação por lítio mesmo. Né? Fatores de risco dessa jovem senhora. É idosa. Idosa e tal. DRC. 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 Né? Então, fatores de risco para intoxicação. Ser idosa, ter uma DRC de base e ter desidratado. Né? O lítio tem muita excreção renal. E se eu, por algum motivo, diminuir a taxa de filtração, hidratação, né? Indícios que ela pode ter, né, para a gente suspeitar o fato dela ser bipolar, aí bem lembrado,
ela estava bradicárdica e hipotensa, né? A confusão faz parte do quadro clínico. Esses tremores talvez fossem, junto a ser bipolar, como os tremores fossem o que faria a hipótese de intoxicação ficar em primeiro lugar, né? E muitas vezes a gente vai ver uma hiperestabilidade quando a gente faz o exame, né? A gente faz a paciente lá, pé, extremidades, né? Bem marcante. Até quando era R2 de clínica, a gente publicou um caso bem legal, a gente tinha os videozinhos, mandou com o Paulista, de intoxicação. E aí fez 2, 3 diálises, a mesma paciente depois sem, bem leve o tremor, bem legal, né? Escolhi algumas intoxicações para a gente detalhar um pouquinho mais. Aí é uma questão de importância aí na prática, tá? Lítio, o que eu quero que vocês saibam? Problema do lítio, estreita faixa terapêutica, né? Dose terapêutica da dose tóxica é muito próxima, né? Muitas vezes os pacientes, como é muito usado, é uma boa medicação como estabilizador, ele é muito usado. E os pacientes usam por longos períodos. Geralmente diagnóstico lá na adulto jovem, adolescência, e vai ter o diagnóstico por um longo período. O problema é que quase 100% tem pelo menos um episódio de intoxicação na vida. Pelo menos um. Então, quem não tem, vai ter. Ou teve e não ficou sabendo direito, né? Lítio tende a concentrar no rim, fazendo disfunção renal. Aí talvez essa questão do diabetes vocês falaram. E um predomínio de manifestações do sistema nervoso. Confusão, rebaixamento, essa manifestação aí, né? Farmacocinética é importante. Rápida absorção, 1 a 2 horas, né? Ao peso pequenininho, né? Praticamente sem ligação proteica, baixo volume de distribuição. Principais fatores de risco para intoxicação é depressão de volume e alteração de função renal. E os idosos são uma população especialmente de risco, por já ter uma tendência a ter uma diminuição de taxa de filtração, por já ter uma prevalência grande de DRC já estabelecida, por terem um menor volume de distribuição e por terem um aumento de meia-vida. Olha a diferença, se eu comparar um idoso de um adulto. 36 a 18 horas, né? Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado também é como é o lítio apresentado. Às vezes tem o comprimido de absorção habitual e tem algumas apresentações de absorção lenta. Então, a manifestação do sintoma neurológico vai aparecer talvez lá depois, que ele precisa absorver, faz nível e penetra mais lentamente o sistema nervoso. Então, você está pensando em mandar o cara para casa com hidratação oral, a avó rebaixou, doutor, sua paciente estava esperando o Uber, rebaixou lá na recepção. Então, feito às vezes você tentar ver qual foi a apresentação usada, tá? É difícil às vezes saber, né? Muitos pacientes podem até ter uma intoxicação já no nível sérico mais crônico e ter algum fator precipitador. Aí o Caião lembrou bem. Será que a paciente... Manifestações da intoxicação por lítio mesmo, náusea, vômito, diarreia. Será que a diarreia foi causa ou consequência? A diarreia ela pode estar acontecendo pela intoxicação pelo lítio ou porque ela teve a diarreia, desidratou e aí intoxicou, né? Cardio, um aumento de QT, então por isso sempre quando a gente vai pensar em intoxicação, um eletro é bom para a gente ter, principalmente ver o QT. Tem essa manifestação de fazer uma bradicardia, mas não eleva tropo. Se por acaso elevou tropo, tem que pensar em diagnósticos diferenciais, miocardite ou infarto. Neuro é o principal, lentificação, ataxia, confusão, tremores, coma, instabilidade aumentada e pode ter esses efeitos tardios em sistema nervoso. Tá bom? Laboratório, característica. Não faz distúrbio ácido básico. Se eu tiver associado, pensar em alguma associação com outra medicação. Pode causar leucocitose sem sinal de infecção. Vai ganhar um Rocefin, né? Sempre. Até a cultura vir negativa. Acho que quem trabalha sabe que vai ser assim. É importantíssimo no manejo fazer a dosagem sérica, porque ela pode até determinar a indicação ou não de diálise ou até a suspensão da diálise. De 2,5 a 3 sintomas moderados, acima de 3,5 sintomas geralmente são graves, tá? Hospital São Paulo reza a lenda que faz, mas tem seu horário comercial, né? Isso daqui é antigo, talvez a inflação aumentando aí, né?
mas eu sinceramente não peguei novo. Mas não é caro. Lavoisier, tudo isso está como nome. Um dia útil ele entrega, incluindo aos sábados, ó, às 18, né? Custava aí uns 18, deve ser menos de R$ 30 atualmente um exame, Lavoisier. Aí fica aquele problema de que a gente no hospital público pode oferecer serviço externo, mas talvez isso seja o fato, fica de cada um ver se vai. Não estou falando para vocês fazerem, né? Mas existe uma possibilidade, sempre pensando no benefício do paciente. Tá? Mas eu não fiz, hein? Olha a câmera aí. Além das intoxicações agudas, o que o NEF pode ter a ver, né? Como é usuário crônico, a gente cada vez mais está vendo pacientes terem a DRC pelo lítio, né? Então, casos de atrofia, de fibrose intersticial, o DI nefrogênico. Quem falou do DI nefrogênico mesmo? Por que faz DI nefrogênico? Eu li. Lembro que a absorção dele é como se fosse do sódio, assim, né? Isso, né? Então tem a ver lá com a absorção, internalização lá no tubo, no mesmo lugar onde a vasopressina, a aldosterona vão agir. E aí, o fato ele usa o mesmo canal de sódio, e aí usando o canal de sódio e ficando um íon que não era para ficar, ele faz disfunção da célula. Se ele faz disfunção da célula, ele impede essa questão da sinalização da DH tá lá, né, como é a característica do DI nefrogênico, mas ele não consegue agir por uma interferência aí na exposição das aquaporinas. Correto? O que pode ser que a gente use para tratar, então? Se eu tiver alguma medicação que bloqueia o canal ENaC aí, não pode ser uma boa? Né? E aí, sabem? Hidroclorotiazida pode usar. Amilorida? Amilorida. Boa. Amilorida. Certo? Boa, tem que saber. Conhecimento nefrológico amplo, né? Tá? Às vezes tem casos de paciente que tem um DI nefrogênico meio crônico, aquele paciente psiquiátrico que está um pouco adaptado, tem sempre uma poliúria, mas aí ninguém mede volume urinário, mas tem sempre sede. Aí você fala, já preconceituoso com doença psiquiátrica, doidinho, polidípsia primária, né? Às vezes pode ser, às vezes não. Então a gente tem que sempre pensar. Característica, suporte, então a gente tem que manter a hidratação para uma hidratação vigorosa para manter a taxa de filtração. Carvão ativado não é usado porque o tempo de absorção é curto e o carvão ativado tem essa importância de ser precoce, o efeito, senão ele não tem. Em alguns casos pode ser irrigação retal com polietileno glicol. Tem essa membrana aí, essa componente que pode meio quelar, mas na prática caro, altas doses e tem o risco de quelar também o potássio, né? Então, não vai ser usado na prática. Aí eu fico numa dúvida, uma angústia. Ele é pequeno, baixa ligação proteica. O rim tira. Não é filtrado? Então, por que eu preciso de... Vocês já indicaram diálise para intoxicação por lítio? Por que vocês indicaram diálise se o rim filtra e elimina? Já pensaram nisso? Chega no limiar de... É uma boa saída por esse lado, mas não. Fazer ser muito intracelular. Mas tem rebote. Então, se eu estou eliminando, está saindo. Então, eu estou reequilibrando os compartimentos. Então, pode talvez dificultar, esse é o mais lento, principalmente em sistema nervoso. Acontece. Pode ter rebote, mas não é por conta disso. O cara está com, às vezes, 1,2 de create. E aí, se você não passou catéter na madrugada de sábado, vai vir alguém criticar você. Acho que é a velocidade que eu quero retirar. Se tiver sintoma muito grave. Vocês têm que pensar como nefrologista. É filtrado mesmo. Mas por que não é tudo eliminado? O que será que pode acontecer no caminho? 80% é reabsorvido no tubo. 60% proximal, 20% alça de Henle. Então, por mais que ele seja filtrado, meu rim reabsorve. Então, por isso que o clearance renal é 10 a 40, mais ou menos 25% da taxa de filtração. Se for boa, tá bom. Mas o clearance renal a depender da modalidade. Então, talvez a gente tenha que dialisar as intoxicações por lítio.
Sim, né? Método escolha HD convencional, receitinhas de bolo, né? Para ficar bonitinho, que eu estou dando uma aula formal, então não posso não falar das que está escrito, né, na literatura. Então, disfunção renal, mais uma litemia maior que 4, se tiver um rebaixamento grave, entubado, convulsão, ou se tiver alguma descompensação cardíaca com arritmias severas, tem que dialisar. Se eu tiver única e exclusivamente uma litemia alta, a gente sugere dialisar, se tiver só alteração no nível de consciência também, ou se eu tiver uma, olha que teórico isso, uma expectativa na redução da litemia menor que 1 ml por litro em mais de 36 horas. Né? Isso daí vocês têm que saber, talvez as meninas cobrem de vocês na prova, tomara que não, né? Mas, putz, e na prática, como é que a gente faz? R4. Básico até diálise. Por quê? Balda ainda fala do tripé dele? Pegar pizza, mas não pegar pizza. Qual baseada em quê? Mas eu já ouvi ele falar do tripé. Aí problemas práticos, tá? Eu vou trazer problemáticas que vocês vão enfrentar no sábado à noite, algum aí, né? Sem rogar praga. Não tem litemia. Então, um monte de coisa aí. O que vai ser a indicação? Geralmente vai ser alta suspeita clínica, né? Ou confirmada pelo uso, já usa, a filha usa, a mãe usa. E aí a gente vai precisar de 2 de 3 coisas presentes, né? É o que o Balda geralmente fala e é bem utilizado. O que a gente vai considerar? Nível de consciência, litemia ou alteração de função renal. Se eu tiver 2 de 3, diálise. Então, se eu tiver litemia alta com disfunção renal, diálise. Se eu tiver rebaixamento com litemia alta, diálise. O problema é que um dos componentes, que é a litemia, no Hospital São Paulo, que é a prática de vocês não vão ter. Então, geralmente a gente vai dialisar quase todos os lítios que tiver. Por quê? Geralmente está rebaixado e muitas vezes tem disfunção renal. Certo? Então, olhando com carinho, dá para às vezes segurar uma diálise? Talvez dê. A dica na vida, se é lítio, tendam a dialisar. Certo? Tudo bem? Tipos de álcool, né? Então, vários tipos de álcool, alguns muito... Aí, talvez a questão lá da anamnese seja importante. O cara trabalha na fábrica de bebidas adulteradas no interior, o cara tem acesso lá, está depressivo, tem acesso industrial a fluido de freio. Putz, pode ser, né? Mas maior parte lá, ficou bem marcante, foi lá a intoxicação lá, etanol, etileno glicol lá, Minas Gerais, né? Então essa parte é importante. Fica a título de curiosidade aonde vai ter isso, né? Às vezes metanol também é componente, bebida adulterada pode ter, então tomem cuidado onde vocês bebem, né? Essas festas, Porto Seguro, lembra? Imagina você não bebendo de metanol aí. Porque às vezes o processo de destilação, metanol é a parte que primeiro sai, né? E o cara que faz caseiro, ele não pode se dar o luxo de perder 1 litro, 10%. Ele bota tudo lá, seja o que Deus quiser. Então, perigoso. Aí vem a parte bem nefrológica, tá? O problema dos álcoois que eu mostrei aqui, que são esses daqui que alguém vai tomar ou vai ser ingerido de alguma forma, não está neles, né? O problema está na metabolização, né? Eles passam geralmente por 2 etapas de metabolização. Tem 2 enzimas chaves aqui no processo, tanto a álcool desidrogenase quanto a aldeído desidrogenase. E o problema que vai fazer a lesão vai ser os metabólitos vistos aqui, né? Ácido fórmico, lesando lá principalmente aquelas manifestações características de retina, de olho, né, de amarose. Oxalato vai ser depositado ao sistema nervoso, coração, rim, fazendo as disfunções orgânicas, né? E aí que acho isso daqui super massa, né? Porque no começo, como eu estou ingerindo um álcool, o álcool tem um efeito osmótico, né? Então, das suspeitas, o que eu posso fazer, a gente vai sempre dosar gaso, né, e anion gap, mas no começo da intoxicação, se você pegar o comecinho, você não vai ver anion gap aumentado. O que você teria que dosar?
osmolaridade calculada e osmolaridade medida. Para fazer o quê? Gap osmolar. Então, o que é o gap osmolar? Alguém consegue explicar? Você vai ter uma osmolaridade sérica quando você faz pelo osmolar, vai ser diferente da osmolaridade que você calcula. A gente sabe os principais osmóis, que é o que eu vou usar lá na continha, né? E aí eu vou calcular. E a minha medida tem que ser meio próxima. Vai te dar uma margem de erro dos osmóis que são importantes, que têm efeito, mas que eu não boto na fórmula, porque senão ela ficaria forma de Stewart para acidose, né? Mas que são relevantes. Então, eu te dá desconto. Quanto é esse desconto? Que aí vai ser o valor do gap. É 10. Né? Então, até 10, ok. Acima de 10, suspeite que tem alguma coisa osmoticamente ativa. Pode ser manitol, que se deu para hipertensão e não ficou sabendo? Pode. Mas pode ser alguma intoxicação por álcool. Então, o marco da intoxicação por álcool, se eu tenho uma suspeita, é cálculo de problema. Muitas vezes a gente não tem. Rezava a lenda que tinha o osmômetro do Agarrim, que às sextas-feiras ele era calibrado e podia... Não tem essa regra? Acho que conseguiu naquele caso do Beleza. Veio para o Agarrim? Veio. Boa. Né? Ok, então esse começo. Quando é metabolizado, eu estou consumindo isso, então minha tendência é o quê? A osmolaridade reduzir e o gap ficar mais baixo. Eu vou ver pelo gap aqui, eu posso ser pela osmolaridade sim só. E sim. E o que acontece? Os metabólitos feitos dessa metabólita, o que eles são? Eles são geralmente ácidos, que dissociam. Vai ter um ânion, vai ter um cátion. Geralmente o cátion vai ser o H+, e o ânion vai ser o que vai aumentar o ânion gap. Então, nas intoxicação por álcool é bem legal isso daqui, que eu tenho um aumento de osmótico, conforme é consumido, eu reduzo esse gap osmolar e o ânion gap aumenta. Então, depende da fase que você está dosando, você vai ter uma manifestação. Por que eu posso ter essa linha tracejada? Ou seja, eu fiquei mais tempo com um gap osmolar grande e demorou mais tempo para o ânion gap subir. Se eu tiver a ingesta de álcool. Por que isso acontece? Eles competem Do desidrogenase. álcool desidrogenase, né? Na metabolização. E o álcool muitas vezes tem uma afinidade maior, então ele vai ser priorizado na metabolização. Pensando nisso, o que teoricamente eu posso usar como tratamento? Etanol, Álcool EV. Alguém já fez? Eu nunca fiz. Já fez? Nesse caso, a história do glicose tinha etanol na selecionada. Vocês fizeram? Opa, caso massa esse, hein? É bom, nunca mais vai esquecer disso daí. Esse foi o estudo, Ele pegou aquele vidrinho. Boa, legal. O Rodrigo passando no posto, obrigado. Justo, então é importante a gente entender essa dinâmica, que o álcool não é tóxico por si, é a metabolização. Tem as duas enzimas, vai ter essa questão da osmolaridade vai ser maior e eu vou conseguir ver o gap osmolar alto, vai sendo consumido, ele passa de ser osmoticamente ativo para virar um ânion gap, por conta da metabolização dos componentes. É legal demais isso daí, não é? Putz, acho massa demais. Isso daí é entender nefrologia, hein? Achados inespecíficos, a maioria é VO, né? Gap osmolar é importante. Como é que é feito a questão da osmolaridade? É por diferença de ponto de congelamento. Se eu tenho mais substâncias naquele líquido, o ponto de congelamento vai diminuir alguns décimos. Então, eu consigo, pelo aparelho, saber inferir quanto que eu tenho de osmose pela diminuição do ponto de congelamento. É simples, mas tem que estar com o aparelho bem calibradinho, alguém que saiba fazer. Que bom que deu certo, né? Então, talvez seja um dos exemplos, isso e distúrbio de sódio, das principais indicações para a gente dosar osmolaridade. Que, a título de curiosidade, né, a capacidade, o peso molecular é a capacidade de variar, né, dos diferentes álcoois aí, tá? A osmolaridade. Esse gráfico é importante, sempre lembrem isso, principalmente que como o paciente não é estático, ele é dinâmico, então dependendo do momento e das circunstâncias, a gente veja isso daí. Né? Então, isso é legal demais. Metanol, geralmente a marca é
alteração visual, etileno glicol, alteração sistema nervoso, cardiopulmonar e renal, principalmente por depósito de oxalato nos tecidos. Eu já consigo ver aí na urina acima de 8 horas da intoxicação, então um dos achados característicos pode ser isso. Diagnóstico vai ser da suspeita clínica e, sempre que possível, a dosagem da concentração. Vocês conseguiram dosar a concentração de álcool, no caso? Então, mesmo fazendo tudo, é difícil, não chegou nisso. Então, né? Então, descontaminação pode ser lavagem gástrica, EMS, carvão ativado, mas depende da absorção, já que é rápida. Tem antídoto, vocês olharam naquela tabelinha do começo, etanol, vocês brilhantemente fizeram. Tem uma enzima, um outro componente que não é tão melhor, é muito melhor, né, que ele compete também e faz a competição. O etanol é 10 a 20 vezes o poder de ligação, o dele é 500 a 1000 vezes, né? Então, pouco disponível, tem disponível no Brasil, mas é caro pra caramba, nunca vi ser usado também. Mas a maioria dos serviços vai falar como primeira escolha vai ser a administração do Fomepizole aí, tá? Não vou me deter a isso, né? Mas isso daqui é fluxograma geralmente. Quando que eu vou dialisar uma intoxicação por álcool? Se eu tiver uma acidose grave, se eu tiver uma disfunção renal, ou, a depender do álcool, se tiver uma intoxicação, uma concentração alta. Na prática, vai ser acidose e disfunção renal, né? No caso de vocês, tinha tudo isso? Sim. Né? Mesmo assim, faz parte do fluxograma. Então, suspeita clínica, né? Então, talvez esse ano fique fácil a próxima intoxicação vocês verem, mas eu dependo da suspeição clínica. Os primeiros casos chegaram lá em Minas, o que está acontecendo? Jovem passando mal, baixado, voltando, ficou meio na dúvida. Até depois pensar e investigar o que estava acontecendo, né? E a intoxicação às vezes até serve também para suspender o tratamento, mas como a gente não tem, vai ser muito parâmetro clínico, né? E foi um episódio vai sempre entrar nos fluxogramas, tá? Quarto e último caso. Vocês lembram quanto deu o valor do gap acumulado? Vale a pena. Depois me mandem aí se vocês estiverem no caso, depois deem só para... Às vezes eu vou usar ele na próxima vez que eu der aula para alguém. Pode escrever o caso. Eu prometo que eu não vou copiar, você só me manda para... Paulista. Gap escolar de 15. Bonito. 10? Pelo gap já daria pra gente. Gap de lactato. Cara, Paulo Lins, quem tem contato com o Paulo Lins aí, às vezes ele que tá nessa vibe do gap de lactato aí, para ter a suspeita. Será que é só uma hiperlactatemia ou alguma coisa associada? Último casinho, tá? Aí vê, né? Os casos que eu tentei trazer bem do dia a dia, não? MS feminina, 59 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica, já dialítica. Tinha que trazer um dialítico aí pra gente. Aí, ó, na anamnese foi bem tirada, é alguém que tá rodando na nefro, é para um nefrologista, deve ser dialítica, etiologia diabetes, tá há 1 ano em diálise, ainda tem diurese residual, pernicate é o primeiro e único acesso dela, veia jugular direita, paciente super bem aderente ao tratamento, vocês conheciam ela lá da clínica de diálise, nunca teve infecção, chega lá pouco ganho, 1,5 kg no máximo, porque ela tem diurese. Há um dia confusão mental, hoje trouxeram ela por conta de náuseas, vômitos e rebaixamento de nível de consciência. Sinais vitais, faltou o destro lá, todos os exames físicos que vocês me falaram lá das últimas, todo mundo estava rebaixado, em nenhum momento vocês pediram destro. Estava subentendido. Mas se fosse uma prova, era nabo. Então, fica a questão, faz parte dos sinais vitais, principalmente nos casos de... Todo mundo gosta de pedir em prova, né? Vocês já passaram pelas provas. Mas às vezes você tromboliza a hipoglicemia, né? Ok. 120 de destro, então ok. PA é hipertensa, né? Dialítica, 11/8. Não tá tão bom assim, né? Taquicárdica, uma frequência respiratória aí tendendo a mais alto, tendendo a desaturar. E aí?
Aspecto do catéter. Como CAT. Não é estranho a mulher nunca ter tido. Aí eu olhei aspecto do catéter, super bonitinho, sem secreção, sem tunelite, sem dor, sem nada. O que mais vocês querem aí? Medicações de uso, de novo. Medicações de uso, né? Então, isso foi uma coisa que eu quero que vocês levem de registro aí, essa parte das medicações. O que mais? Exames gerais? Função renal? Ela é dialítica, né? Vou Gaso, saber se ela né? tá gaso, cultura, né? Beleza, um protocolo certo geral aí. Ops, a gente não tinha faltado das medicações, toma losartana, atorva, traienta, então você vê que tem um poder aquisitivo, né? Insulina NPH, né? Mas na hipoglicemia, uma das suspeitas que poderia ser. 11 de HB, HT ok, leuco é 10 mil, tá? Não é 1000. Plaqueta 180 mil, create 10, ureia 103, sódio 134, potássio 5,1, gaso 7,18, BIC de 10. PCR de 25. Sepse o quê? Catéter? Pulmonar? Urinária? Né? O que está faltando aí? Só uma sepse? Mais uma sepse? O déficit dela, gente. 120. Ah, O 120. diferencial da gaso. Aí tinha, né, uma característica, não sei se ainda assim vocês podem até me atualizar. Quando eu era da clínica, da nefro, a gente pedia gaso, se a gente não pedisse perfil metabólico, não saía. E esse exame foi o interno que pediu. A gente não tinha. Aí vai ter que furar. Vocês querem, serve só gaso venosa? Ainda mais que ela, aí uma dica, sempre que tem um distúrbio assim, ela não tá tão mal dialisada, né? Para estar com potássio tá até 5, BIC tá de 10. Pode ser, né? Mas será que não é melhor a gente uma gaso arterial, para a gente ver PCO2, a gente ver anion gap? Não é bom isso tudo? Que outra coisa essencial que tá faltando aí? Eletro, lá, que mais? Lá do que vocês querem ver lá do perfil? Potássio já tem. Lactato 120. Sepse grave, né? Sepse da hiperlactatemia. Quantos tipos de acidose vocês conhecem? Doutor, a da sepse, a da disfunção renal, Da né? infecção, né? Geralmente esse lactato aí da sepse, né? É aquela acidose tipo 1, tipo A, né? Hipoperfusão, né? Faltou oxigênio, se falta oxigênio, desvio para metabolização anaeróbia, um dos subprodutos de metabolização anaeróbia, o que é? Lactato, né? O cara o acesso está escorrendo pus. Quanto chega o lactato nesses casos? 36, 40, né? A maioria das vezes é 25, 20, 22, né? Não é isso? Puta, veio um lactato de 120. É habitual? Não. E diante de um lactato de 120, o que vocês fazem de hipótese? A gente pode ter uma associação, porque ela está tendendo hipotensão, ela tem um componente de hipoperfusão, está saturando, pode ter associado. Uma parte desse lactato pode ser por conta de hipoperfusão, sim, mas não tudo. Aí a gente abre o leque para acidose tipo 2, tipo B, né? Que não é por hipoperfusão, é por alteração de cadeia respiratória. Alguma coisa aconteceu que eu estou interferindo lá na cadeia respiratória mitocondrial. O que pode causar isso? Adrenalina. Vamos tentar botar. Agora eu quero que vocês botem no caso, o que é isso? Adrenalina é um excesso de ativação simpática. Pode fazer? Pode fazer. Deficiência de tiamina. Está lá descrito. Linfoma. Deixa a galera ver. Linfoma, neoplasias. Até pode. Eu poderia ter feito o caso e ter alguma neoplasia de base. Não tem. Tem um PET scan de ontem negativo para neoplasia. Metformina. Pô, mas ela... Eu pergunto, você não perguntou? Você não tinha que ter pego aqui? Ela gosta muito da medicina. Aí é uma coisa, se ela fosse uma paciente que está na transição,
Diálise pode ter esse fator confundidor. Perfeito, porque às vezes ela estava usando progrediu rápido, não sei, né? Por isso que eu botei aí tudo é pensado. Por isso que eu botei 1 ano em diálise já bem adequadinha, sem intercorrência, né? Não é aleatório o caso. Então, metformina? De onde que está vindo a metformina aí, gente? Passou num médico maluco que deu metformina para emagrecer? Pode ser, mas por que que não falaram nas medicações? A filha é super orientada. E aí? Néfro investigativos. Hipótese. Aí a gente começa a... Nossa, ela toma tarde, é propofol, né? Foi manipulado. Ela traz a receita, Traienta, NPH, atorva, losartano. Essa caixa. Uma questão. Por que que eu tô falando isso? Caso real, estava tomando Traienta, mas é que faltou Traienta simples, ela estava tomando Traienta Duo. Mas não é Traienta? É Traienta. Foi março do ano passado. Traienta Duo. O que é o Duo? Metformina. Justifica? Justifica. Né? Metformina Associated Lactic Acidosis Mala, né? Então a gente vai ver. Tem alguém que está usando não só mala, mas está substituindo aqui o associado pelo induzido, né? Porque tem gente que fala que única e exclusivamente só a metformina não teria essa possibilidade. É sempre a associação com alguma outra doença, uma infecção, alguma coisa que precipitou, né? Então fica isso aí, associado / induzido. Mas como mala, para a gente guardar uma terminologia que talvez vocês escutem, eu deixei o mala aqui, né? Principais sintomas gastrointestinais, né? Náusea, vômito, diarreia. Será que a paciente tinha alguma queixa? Náusea e vômito, ela não estava tão mal dialisadinha aí, né? Mais uma vez, a princípio a gente não levou tanto em consideração, mas aí que fica a mensagem. Intoxicação, possibilidade de intoxicação tem os detalhes que pegam a gente, né? Então, pode ser que seja só pelo quadro ruim mesmo, mas pode ser já uma manifestação da intoxicação por metformina? Sim, né? Alteração nível de consciência, taquipneia. Casos graves, taquicardia, hipotensão e aumento da frequência respiratória, né? Hipoglicemia é incomum, por isso que eu botei o 10 por 120. Se tem hipoglicemia na jogada, pode ter intoxicação, insulina, de algum outro hipoglicemiante, né? Mas exclusivamente a metformina não faz hipoglicemia, tá? Essa acidose lática geralmente acontece nos pacientes que têm disfunção renal. Não era por acaso que a nossa paciente era dialítica, né? Ou alteração hepática, ou infecções como fator precipitador, né? Mecanismo aí da acidose lática tem a ver com uma conversão intestinal de glicose em lactato, né? Mas também tem a questão da inibição mitocondrial da cadeia respiratória, desviando aí o metabolismo todo para aumento de lactato, né? Quando a gente vai suspeitar pacientes que usam metformina, ou que eles te falaram que estão usando e não sabem direito, se eu tenho aqui um estudo que mostrou aí a questão do preditor. No nosso caso já era porque ela tem já é dialítica, mas uma disfunção renal importante e uma hiperlactatemia. A gente tem que tomar cuidado com a unidade, sempre a unidade que pega, né? Então, 8,4 milimol dá mais ou menos 75. Então, regra, sepse não faz hiperlactatemia maior que 40, 40 e poucos. Se tem, com certeza tem alguma coisa associada, tá? Algumas coisas que vocês podem me perguntar, posso dosar a metformina? Em teoria, sim, né? Mas é pouco útil, ela é muito indisponível, a correlação clínica com a concentração não é boa e o resultado demora dias. Aquele exame vai demorar 1 semana, 10 dias para sair, né? O prognóstico vai depender da concentração e dos níveis de lactato, tá? Mortalidade alta, 30% dos pacientes tendem a morrer por conta da intoxicação, se não identificada. Mais uma vez, intoxicação é igual a suspeita clínica e tratamento eficaz. Então, né? Os 1 ano, 6 meses, vi 3 intoxicações gravíssimas por metformina.
né? Um que estava tomando e não sabia, um que passou no médico meio doido e deu para emagrecer porque era bom, tal. Um que teve essa questão do DU e uma outra que tomou, não era dialítica, tinha uma DRC, agudizou e estava com uma dose alta e intoxicou. 3 sobreviveram. Diagnóstico precoce, tratamento adequado. E o choque foi bruto, assim, 200 e poucos de lactato, noradrena e saiu. Apesar da nossa terapia convencional ser a mais indicada, a contínua aqui é a única factível de ser feita nesses casos, né? Esses pacientes costumam usar dose alta de metformina para fazer intoxicação ou não necessariamente? A dose muitas vezes não tem correlação com dose. Pode ser 500 que o dialítico está tomando lá só porque achou que talvez fizesse bem, né? Claro que quanto maior a dose, o risco potencial, mas essa correlação não é tão bem estabelecida, né? Para não finalizar a aula sem a questão que eu quero que vocês saibam sempre, o livrinho lá que vocês têm que ter no bolso. Peso molecular baixo, volume de distribuição ali limítrofe, né? Mas ok. Ligação proteica, desprezível, né? Disponibilidade, pico, algumas outras características, né? A dose, ok. Indicações formais, né? De onde será que eu tirei essas indicações? A UpToDate tem, de onde que o UpToDate tirou, né? Aí volto naquela questão, os estudos são ruins, a qualidade é 1D. Passa, mas com nível de evidência ruim, né? Indicado alguma terapia extracorpórea, pode ser diálise convencional, pode ser terapia contínua, se tiver um lactato bem alto, né? Esse minimal convertendo, mais ou menos a conversão é para 980. Se o paciente tiver algum desses, tá? Uma acidose grave, pH de 7 ou menor. Se o paciente falhou em tratar a acidose com a terapia adicional, que é o suporte intensivo / bicarbonato, a gente sugere, se não tiver tão alto, mais alto, né, de 15 a 20, que aqui vai dar uns 180, aqui vai dar 25% menos, vai dar uns 100 e pouco, 120 mais ou menos, né? Se eu tiver um pH de 7, 7,1, se o paciente tiver alguma comorbidade que prejudique tem o que fazer se o paciente está intoxicado com metformina e é dialítico? Não sei nem quanto que está o lactato, mas você tem que tirar. O lactato tem que dialisar ele, né? E se tiver choque, função renal, né? Geralmente, intoxicação por metformina, talvez, tomara que não, mas talvez vocês vejam aí por essas confusões posológicas e tudo, certo? Essa tabelinha aqui foi extraída desse site aqui, que é um outro obrigatório que vocês pelo menos conheçam. Como a gente não sabe tudo, a gente tem que saber procurar em fonte boa. Isso daqui é um dos melhores. Os artigos usam isso, os artigos foram eles que fizeram, UpToDate usa exatamente as recomendações que eles falaram, né? É bem dinâmico, você entra lá, tem recomendações, você escolhe a droga que tem, e ele fala o que eles sabem da medicação. É exatamente isso daqui, ó. Ele bota. Se você quiser identificar qual foi o estudo que viu que o lactato tem que ser maior que 20, ele vai te explicar lá ao longo também ele dá o link para o artigo. Mas, Xtrip, Google, acha aí, escolhe o que vocês querem. Tem até a Sociedade Brasileira de Nefro, Toxicologia e de Assistência, sei lá o que é isso daí. Deve ser o Ceatox da vida aí, né? Certo? 1h30. Não tem como saber tudo. Se vocês souberem, aí depende também. Talvez agora quando eu dei essa aula, eu citava metformina. Agora que eu estou falando